Então, Monique, ontem, inclusive, eu mostrei pra todo mundo aqui a capa do jornal Marca, cravando que o Ancelotti seria o técnico da seleção brasileira, que ele já tinha dito sim, que estava tudo certo, tudo resolvido, tudo estava se encaminhando para isso, e de repente a história não é bem assim. Já li que o Florentino exigiu a multa, já li que o salário vai ser maior numa proposta da Arábia. Tem de tudo por aí para explicar o fato que parece estar consumado, que é o seguinte, ele não vem mais, de novo. Explica pra gente o que é que você tem de informação pra gente tentar entender o que aconteceu nesse processo todo, Moniquinha. Olha, André, de fato, nos últimos dias, né, especialmente de quinta para sexta, de sexta-feira para cá, as coisas esquentaram muito e dessa vez era um cenário um pouco diferente em relação ao de 2023. Embora em 2023 a gente tenha a informação que o Edinaldo tem um termo, né, de compromisso sem validade jurídica, mas existe um termo que foi assinado pelo Ancelotti. Em 2023 parecia muito mais uma intenção da CBF, sem muitos indícios ou sinais de que o Ancelotti estaria disposto a assumir. Dessa vez não, de sexta-feira para cá a gente vem noticiando e são várias informações que nós recebemos que mostram, né, claramente um desejo do Ancelotti dessa vez em assumir a seleção brasileira. E aí, além das pessoas envolvidas na negociação, dando sinais positivos, há também, né, conversas informais do Ancelotti com os jogadores falando que ao fim da La Liga estava saindo, conversa da esposa do Ancelotti também de forma informal, em tom de despedida com o staff de jogadores depois da final da Copa do Rei, dizendo algo no sentido de nos vemos no Brasil. E mais do que isso, né, a informação que a gente trouxe no sábado, que o Ancelotti fez contato há mais de um mês com uma empresa aqui do Brasil que presta serviços de assessoria jurídica e de assessoria para mobilidade internacional quando a pessoa deseja mudar de país. Então, há mais de um mês ele já vinha fazendo reuniões com essa empresa. Eram vários indícios, além do que foi noticiado na Europa, de que o Ancelotti tinha esse desejo de assumir a seleção e, de fato, ele tinha um acordo verbal com o presidente Reginaldo Rodrigues, tudo conduzido também por dois emissários que estavam na Europa ajudando, né, nesse meio campo. E, de fato, esse acordo verbal existia. Mas a todo tempo a gente pontuava, existe um acordo verbal, mas depende ainda de uma definição com o Real Madrid. O Ancelotti sempre muito taxativo, dizendo nas entrevistas coletivas que não vai pedir demissão do Real. Então, por mais que existisse, para a galera de casa entender, uma coisa muito bem conversada e acertada entre treinador e CBF, existia um terceiro que influenciava totalmente nessa decisão e que não tinha sido chamado na conversa até então. E aí, quero aproveitar aqui para dividir, né, com todo mundo que essa foi uma apuração não minha sozinha, foi uma apuração com várias mãos. Então, quero agradecer a Aline Nastari e a Tati Mantovani, que estão comigo nessa correria aí desde sexta, e a Tati deixou muito claro a todo tempo que existia um incômodo lá em Madrid em relação às coisas que estavam vazando. Ontem, especialmente, imagens que circularam em veículos lá da Espanha do Ancelotti, segundo eles, voltando de Londres com um desses emissários de uma reunião. O Ancelotti sempre que está de folga gosta de ir a Londres, e aí essa reunião teria acontecido. Então, tudo isso vinha gerando um incômodo no Real Madrid, especialmente pelo Real não conduzir a narrativa, né, André? O Real, ele já tinha dado a entender que o Ancelotti não seguiria ao fim da temporada, mas o fato de não conduzir a narrativa foi desgastando essa relação. E aí, ontem, para ilustrar para todo mundo, até ali o meio da tarde, começo da tarde, a gente tinha, né, respostas totalmente positivas em relação a tudo que estava se desenrolando. As conversas já estavam avançando para planejamento, para quando ele chegaria, para que ele pudesse anunciar a lista de 23 convocados, que o presidente Reginaldo Rodrigues não abria mão disso, parte financeira, tudo já avançado assim, em termos de conversa de alinhamento. E aí, no fim da tarde, a gente recebeu uma sinalização de que a coisa não sairia mais. E foi, de fato, uma reviravolta. O Real Madrid tem relação direta com isso. O Real Madrid não está facilitando as coisas diante desse cenário de negociação amplamente vazada e o Real sem participar da conversa. A informação que eu tenho, André,
é que o Real Madrid não quer pagar a multa ao Ancelotti para a saída dele, mesmo sendo uma demissão, sabendo que tem um acordo já com a CBF para assumir a seleção brasileira, e o Ancelotti, por sua vez, não abre mão do valor que ele teria para receber, que gira ali mais ou menos na casa de 25 milhões de euros, que é o valor que ele teria para receber, já que ele tem contrato até o meio de 2026. E aí, a partir disso, o VSR também teve acesso a outras informações, né? Pessoas próximas ao Ancelotti e família mandaram uma mensagem para o filho do Ancelotti, o VSR estava próximo, e a resposta foi que ontem o Ancelotti balançou que ele talvez estivesse mudando de ideia, e de fato foi isso que aconteceu. No fim do dia veio essa sinalização de que as coisas já não sairiam mais como estava sendo falado antes. A imprensa espanhola está noticiando que o Ancelotti recebeu propostas da Arábia, falam em clubes, falam em salário 3 vezes maior do que ele ganharia no Brasil para uma temporada com a seleção brasileira, mas o que a gente tem de informação a princípio é que o primeiro impasse, o grande impasse é esse com o Real Madrid, e aí com o receio de se colocar na mesma posição de 2023, se é que a gente já não se colocou, né? A CBF entende que é melhor recuar, até porque o tempo é muito curto, André. Monique, assim, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, né? São muitas peças aí nesse quebra-cabeça que elas precisam um dia ser esclarecidas. E eu acho que o Edinaldo precisa, já falei isso na primeira vez e vou falar de novo. O Edinaldo precisa esclarecer, até para ele não ficar de otário na história. Isso se é que ele não é o otário da história, né? Eu tô assumindo aqui que o Edinaldo tinha um compromisso com o cara deu para trás, precisa entender o que aconteceu para que o Ancelotti não viesse. Foi a grana da Arábia? Foi a multa? Foi uma falta de comunicação? Seja lá o que for, eu acho que ele precisava esclarecer. Porque senão a CBF fica muito mal. A imagem da seleção brasileira fica muito ruim pro mundo. Fica muito ruim. Então o Edinaldo precisa esclarecer essa história. E eu já falei 200 vezes, já conversei com 200 pessoas que cercam o Edinaldo, que aqui as portas estão abertas para o dia que ele quiser bater um papo e a gente falar sobre esse e outros temas. Estou batalhando essa conversa faz tempo e talvez aconteça em algum momento. Vou torcer para que isso aconteça. Agora, Monique, uma coisa eu tenho certeza. Certeza. O vazamento das informações foi muito prejudicial, como normalmente é nesse tipo de relação, cara, de contrato. A não ser que você precise que seja vazado um negocinho ali, outro aqui, para ajudar na negociação. O tipo de vazamento que estava acontecendo era óbvio que não estava legal, cara. O Ancelotti tem contrato até o meio do ano que vem. E ele já tinha falado publicamente várias vezes que não iria sair do Real Madrid a não ser que ele fosse demitido. Que ele ficaria lá até o momento que o Florentino quisesse. Então, agora é uma suposição. Ele pode ter falado, Monique, para os emissários, para os empresários, para o próprio Edinaldo, porque dizem que ele até ligou para o Edinaldo e tal. O Ronaldo já falou que ele apresentou, ele que fez a conexão do Edinaldo com o Ancelotti. Está muito claro que eles criaram ali alguma relação. Mas em algum momento, algum empresário, vazou uma história que não era para vazar. Porque o que acontece é o seguinte, Monique. Eu imagino, achismo, que o Ancelotti lá, como ele já tinha falado em 2023, ele falou, eu quero. Já aconteceu em 23. Gente, eu quero. Só que é o seguinte, se o Real Madrid for campeão, se me oferecer ele aqui para renovar, eu vou ficar. Foi o que aconteceu. Da segunda vez, ele tem contrato, então ele deve ter falado porque é evidente que ele vai ser demitido. É evidente. Então, ele deve ter falado pros caras, gente, é o seguinte, eu tenho que ser demitido e aí a gente acerta.
No momento que eu for demitido, a gente acerta e tá tudo bem. Só que se vazar antes, o Florentino vai ficar puto, com razão, e vai ficar uma negociação aqui, porque eu quero receber a minha multa lá. Até para ele poder vir, Monique, e ter um salário compatível com o que seria de Europa. Por mais que ele venha ganhando muito dinheiro aqui, por mais que ele tenha um baita salário oferecido pela CBF, não vai ser um salário igual ao que ele teria na Europa. Então, ele poderia fazer... A informação é que o que estava acertado desde 2023 era um salário no mesmo patamar do que ele ganha hoje no Real Madrid, que ele receberia mais ou menos 5 milhões de reais por mês no Brasil, que aí nas contas daria mais ou menos o que ele recebe, né? Ele recebe cerca de 10 milhões de euros por temporada no Real Madrid, e aí daria mais ou menos a mesma coisa, mas fato é que o mercado está aí, a gente está vendo a proposta, né, que a imprensa espanhola está noticiando de salário de 40 milhões de dólares por mês na Arábia, né? Então, de qualquer forma, não chega nesse patamar, né? Então, mas olha só, 5 milhões de reais, hoje, sei lá, 800 mil euros, mais ou menos? Né? Eu vou até fazer a conta aqui. Então, assim, 5 milhões de reais, por mais que seja um grande salário aqui, não é salário de... Tá? Vou colocar aqui, peraí. 5... Não é salário de time top lá, do que ele pode ganhar. Não é. Seriam 780 mil euros. 780 mil euros. Então, assim, gente, não é esse tipo de salário que ele iria ganhar lá e que ele vai ganhar na Arábia e tal. Então, assim, eu imagino que o Ancelotti tenha falado, rapaziada, eles vão me mandar embora. Vocês sabem como é que funciona no Real Madrid. Eles vão mandar embora no momento que mandar embora, que eu acertar a rescisão lá. Aí vaza. Um dos jornais espanhóis disse o seguinte, ele sentou para conversar com o Florentino lá, você vai mandar embora, e aí, como é que é? Vai ser mundial, não vai ter mundial? Ele falou, não, mas você tá querendo receber a multa? Você tá acertado com a seleção brasileira? Mudou a conversa lá da rescisão. Agora virou uma negociação lá também. Que eu acho que foi prejudicial pro Ancelotti. Então, assim, cara, ou colocaram amadores para fazer essa conversa, porque a quantidade de informação que vazou, em negociação desse tamanho, cara, não é para vazar. E especialmente, André, no dia que o Real é eliminado da Champions, um dos emissários enviados, que no primeiro momento, quando sai a informação do Marca no dia da eliminação, todo mundo na CBF negou que ele tivesse qualquer relação. No primeiro momento só não, até hoje, né, ninguém na CBF confirma oficialmente que tem alguém falando por eles lá na Europa, mas a gente tem a informação que esse Diego Fernandes é uma das pessoas, né, um dos emissários, e ele não fez nenhuma questão de ser discreto em nenhum momento, tanto que na primeira ocasião, que foi na eliminação da Champions, o Marca já estava dando essa informação de que ele era um emissário da CBF, e ele aparecia em imagens, tinha foto dele, etc. Então, apesar do intuito da CBF de ser uma negociação discreta, de ninguém confirmar nada oficialmente, as pessoas que estavam envolvidas lá, que não eram, né, pessoas funcionários da CBF, que não eram necessariamente pessoas ligadas ao futebol brasileiro, né, que sejam de amplo conhecimento nosso, assim, em negociações de atletas, clubes e afins, mas essas pessoas não fizeram questão nenhuma de ser discreta. A sensação que eu tenho, André, é que conforme a situação foi piorando no Real Madrid e foi ficando cada vez mais evidente que o Ancelotti sairia, e aí pós-final da Champions a coisa afrouxou um pouco, e aí pós-final da Copa do Rei, a derrota para o Barcelona, a coisa afrouxou de vez, todo mundo que estava envolvido ficou numa postura mais confortável, né, de ser menos discreto ou de ter menos cuidado com as informações, porque estava mais evidente que o Ancelotti sairia, então as pessoas ficaram mais confortáveis. É só ver essa imagem, né, que
foi capturada pelos colegas da imprensa espanhola, do Ancelotti supostamente voltando de Londres ao lado de um dos emissários. Assim, acho que já não se estava tomando tanto cuidado em relação a isso por uma posição um pouco mais confortável ali de que ele estaria demitido. Até como, por exemplo, essa informação que a esposa, né, falou em tom de despedida com o staff de jogadores, nos vemos no Brasil, a coisa estava assim, mais confortável em termos de se guardar em relação ao que estava sendo falado. Só que é isso, a Tati, ela sempre, né, a gente conversava muito, ela sempre batia nessa tecla, de que o Real gosta de conduzir a narrativa, de que o Real Madrid iria ficar incomodado, estava ficando incomodado com a forma como as coisas estavam sendo conduzidas, e aí chegou, né, o grande ponto que foi esse de ontem, dessa conversa, que fez com que as coisas recuassem muito. Eu fico até meio receosa, sabe, André? Porque eu já vi casos, inclusive em clubes que eu cubro, que o clube se retirou da negociação e de repente contratou o jogador. Um exemplo é o Bruno Henrique no Flamengo. Eu me lembro bem do dia que o Marcos Braz entrou na sala e falou que o Flamengo estava saindo da negociação com o Santos e o Bruno Henrique é o que é no Flamengo. Então, eu sei que o tempo é muito curto, o tempo é muito apertado, a CBF não quer cair numa mesma novela como em 2023, então, de momento, a CBF recuou. E se o Ancelotti resolver abrir mão do dinheiro? É possível que isso aconteça? Não sei dizer. Mas essa é a situação de momento. Talvez a gente ainda tenha mais algum capítulo. Realmente, pode ser que aconteça, porque é evidente que o Edinaldo quer muito, e pode ser que agora até se torne uma questão de honra. Pode ser numa dessa que ele até mude de ideia de ter um técnico em junho, porque a informação... Acho que isso é difícil. Mas eu não sei. Porque agora eu também não sei se ele tem alguém... O Jorge Jesus vem amanhã? Parece que sim, mas não seria uma derrota para a CBF, tudo acertado e tal? Se ele tiver um pouco de esperança, talvez ele espere, eu não sei, não dá para ficar trabalhando muito com a cabeça do Edinaldo, né? Porque assim, agora... Que esqueceram que tinha um detalhe nessa história, um detalhe bem importante, que era o Real Madrid. Pô, aí, cara, é muito amadorismo. Dito isso, Monique, rapidinho, que a gente precisa falar bastante ainda de Champions aqui, Jorge Jesus mesmo, porque de várias coisas que eu li aí, falam agora de Abel Ferreira de uma maneira um pouco mais intensa. Um dos dois, como é que vai ser agora? O Jorge Jesus, ele estava ali transitando entre plano A e B lá atrás, porque quando o Dorival é demitido, a situação do Ancelotti não estava tão crítica no Real Madrid. Então, entendendo, né, todos esses pormenores de contrato do Ancelotti, o Jorge Jesus se apresentava como um cara mais disponível e com mais vontade, né, de romper com o atual clube dele para assumir a seleção brasileira. Mas como as coisas mudaram no Real, o Ancelotti voltou a ser o plano A, que sempre foi o desejo do presidente. Hoje, André, o que eu tenho de informação na mesa, os dois nomes que estão nesse momento são Jorge Jesus e Abel Ferreira. Eram os nomes que já estavam na mesa caso a negociação com o Ancelotti não se concretizasse, porque o presidente não abre mão de ter alguém em junho. O Jorge Jesus já deixou claro para pessoas próximas que abriria mão de disputar o Super Mundial de Clubes. O Al Hilal foi eliminado da Champions League Asiática ontem. Então, o Jorge Jesus tem pela frente agora a reta final do Campeonato Saudita, numa situação ali de 6 pontos de diferença para o líder, e mesmo que ele fique até a última rodada é no mesmo fim de semana que seria da La Liga, então seria a mesma questão, né, para ele vir. A multa dele a partir do mês de maio passa a ser uma multa de 2 milhões de euros, que é algo totalmente viável para a CBF. Então, por esses motivos e pelas conversas anteriores, ele pinta ali como favorito, mas o nome do Abel também está na mesa como uma opção. O Abel tem contrato com o Palmeiras até o fim do ano, também teria uma multa envolvida. Sobre o Abel, não tenho informação se ele estaria disposto a largar o Palmeiras no meio da temporada para assumir a seleção, mas de momento são os dois nomes que estão ali em cima da mesa, caso de fato a negociação mele definitivamente com o Ancelotti. Monique, na live eu vou voltar a falar muito sobre esse tema, porque ainda vamos ter novidade para amanhã, para sexta, até tá assinado e seja até lá quem anunciar.
Seja lá quem for, até se apresentar como técnico, vai ter muita coisa ainda pra ser falada, especulada. Moniquinha, obrigado pela sua presença, viu? E bom trabalho aí, não deve estar sendo fácil esses dias aí pra checa aqui, checa lá, não sei o quê, e aí nada é confirmado, porque ninguém quer confirmar. Fonte, você... A fonte, cara, você não pode sair... Muita gente acha assim, então, cara, o trabalho é com fontes. E as fontes também têm seus interesses e também tropeçam, também é complicado. Beijo, Monique. Beijo. Quando vocês precisarem, é só chamar. Muito obrigado.